de hoje é sobre os elementos de um ângulo, a classificação dos ângulos, também vamos falar sobre ângulos complementares e ângulos suplementares. A gente vai usar o arquivo que eu mandei para vocês em PDF, tá? Quem puder imprimir, ok, ótimo, que aí vocês só vão completar a folhinha. Quem não conseguir imprimir, não tem problema, copia no caderno, tá? E aí no decorrer do vídeo, a tia vai falar sobre aqueles ângulos e vocês vão desenhando aí na folhinha ou no caderno, conforme eu for falando, ok? Eu queria que vocês dessem uma lida no livro de vocês, no capítulo 5, é o volume 2, a partir da página 19, tá? Então vocês vão ler da página 19 até a página 20. Tia, isso tudo? Não é isso tudo. Por quê? Porque no meio do caminho vão ter exercícios. Então vocês vão pulando, por enquanto é só para ler onde tiver conceito. Então vai ler, chegou o exercício, pula até o próximo conceito que tiver escrito, até a página 30, ok? A gente vai começar falando sobre os elementos de um ângulo, tá? O ângulo, ele tem os lados, que a gente determina os lados pelos dois pontos que formam aquele lado. Então, por exemplo, o ângulo AOB. Então, ele vai ter o lado AO e BO, ou OB. A gente pode começar e terminar dependendo do lado, tá? Então, OA, OB. Normalmente a gente começa do vértice até o outro ponto, do vértice até o outro ponto. Então tem o lado OA, o lado OB. E a gente coloca uma setinha em cima para determinar esse lado. O vértice desse ângulo que eu acabei de falar seria o ponto O, que é ele que está formando ali o ângulo, tá? E o ângulo, a gente tem como nomear ele de duas formas. Ou a gente vai colocar AOB ou BOA. E sempre botando um circunflexo em cima da letra que fica do meio, que no caso é o nosso vértice, tá? Agora nós vamos falar sobre as classificações dos ângulos. Então, o ângulo, ele pode ser nulo. Então, eu vou colocar a imagem aqui do ângulo nulo, tá? É o ângulo que ele vale o quê? 0 graus, ele não tem nenhuma medida, tá? Ele é o ângulo nulo. A gente tem o ângulo agudo. Esse ângulo agudo, ele é menor do que 90 graus, tá? Então, maior do que 0 e menor do que 80, a gente chama esse ângulo de agudo, ok? Depois nós temos o ângulo reto, que esse é igual a 90 graus, ele é bem retinho, tá? Então, ele é igual a 90 graus, esse é o ângulo reto. Depois nós temos o ângulo obtuso, que esse ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus, mas ele é menor do que 180 graus, tá? Então, entre 90 e 180, nós chamamos o ângulo de obtuso, ok? E depois nós temos o ângulo raso, que é o próprio ângulo de 180 graus, tá? O obtuso, ele é no máximo 179, se a gente for falar de números inteiros, né? Mas os graus dos ângulos, ele poderia, por exemplo, ser 179,5, mas a gente está trabalhando aqui falando sobre os ângulos inteiros. Então, a partir de 180 graus, né? O ângulo de 180 graus é um ângulo raso, ok? E aí a gente tem também o ângulo de 360 graus, que nós chamamos de volta completa. É o ângulo que dá toda a volta, tá? A circunferência inteira, ele deu uma volta, então é um ângulo de 360 graus. Nós temos também ângulos que nós chamamos de complementares e ângulos suplementares. Então, o que são ângulos complementares? Os ângulos complementares são os ângulos que, se somados, eles dão exatamente igual a 90 graus. Então, digamos que eu tenho um ângulo de 20 e um ângulo de 70. 20 mais 70 dá igual a 90. Então, quer dizer que 20 e 70 são ângulos complementares. Ou então, se eu perguntar, eu tenho um ângulo de 30 graus. Quem é o seu complementar? Então, basta eu pegar 90, diminuir 30, eu vou encontrar 60. Então, eu vou ver que 60 é complementar de 30, ok? Já os ângulos suplementares, a soma deles dá sempre igual a 180 graus, tá? Então,
digamos, por exemplo, um ângulo de 120 e um ângulo de 60. 120 mais 60 dá 180. Então, os dois são suplementares, tá? E se eu falar, eu tenho um ângulo de 110 graus. Quem é o seu suplementar? Basta eu pegar o 180, diminuir o 110, que eu vou encontrar 70. Que então eu vou encontrar quem é o suplementar do 110. Tá? O 70 é o ângulo suplementar do ângulo 110. E por último, nós vamos falar sobre os ângulos OPV, que significa opostos pelo vértice. Esses ângulos, eles têm sempre a mesma medida. Como que é isso? Digamos aqui, ó, duas retinhas. O ângulo que está do lado daqui e o ângulo que está do lado daqui, eles têm a mesma medida. E o de cima tem a mesma medida do de baixo. Vou colocar a imagem aqui para vocês verem. A gente tem o ângulo ômega, o ângulo alfa e a gente tem o beta e o lambda, ok? Então, aí, por mais que cada um, são 4 ângulos aí, por mais que cada um tenha aí escrito com uma letra grega, a gente tem que os que estão opostos pelo vértice, então, na hora que tá cruzadinho assim, ó, quem tá em cima com quem tá embaixo, e quem tá de um lado com quem tá do outro. Esses ângulos são iguais, ok? E para finalizar, eu vou colocar essa imagem para vocês, pra gente identificar aí quem que é o OPV, quem que é suplementar. Nesse caso aí, a gente não vai ter complementar. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o ângulo A e o ângulo C. Eles são opostos pelo vértice, então a gente fala que eles são congruentes. Esses ângulos, eles têm a mesma medida. Da mesma forma que o B com o D, eles também são opostos pelo vértice, então eles também têm a mesma medida, e aí a gente fala que eles são ângulos congruentes. Agora eu queria que vocês olhassem, por exemplo, o ângulo A e o ângulo E. Percebam que os dois estão acima da linha. Existem duas paralelas, né? A de cima e a de baixo. São duas retas que estão paralelas uma à outra e tem uma que está cortando, a transversal. Então, perceba que o ângulo A, ele está à esquerda dessa reta, ok? E acima da paralela. E percebam que o ângulo é na mesma forma, ele também está do lado esquerdo e acima da paralela. Isso significa que esses ângulos, eles também têm a mesma medida, eles também são congruentes, ok? Então, por exemplo, o ângulo E, ele é também OPV, por exemplo, com o G. Então, a gente já viu aí que A é congruente a E, e E é congruente a G. Então, eu também poderia dizer que A e G são ângulos congruentes, tá bom? Eu já ia me esquecendo. Nós temos exercícios para fazer, tá bom? E aí a gente vai fazer exercício no livro didático, que é na página 22 e 23 e de 28 a 31. Tá bom? Então, vocês façam o exercício, qualquer coisa me mandem dúvida no privado. E eu peço o seguinte: chegou no exercício, ficou com dúvida, me manda mensagem, mas não para de fazer. Pula pro próximo e vai fazendo até eu responder a mensagem, tá bom? Porque é muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo. Eu tenho corrido para tentar atender todo mundo o mais rápido possível. Então, manda e espera para sua mensagem não voltar pro final da fila. Tá bom? E aí, só que não fica esperando sem fazer nada, não. Corre e vai fazer os próximos exercícios que vocês entenderem, tá? E qualquer coisa, voltem o vídeo. Prestem atenção, porque eu sei que alguns vão ver um vídeo assim de qualquer jeito. Então, é importante que façam com atenção, que façam a leitura que eu pedi para fazer e que acompanhem na folhinha, completando com as informações, tá bom? Eu quero que todos coloquem lá os desenhos que eu fui colocando durante o vídeo, ok? Ó, um beijo para vocês e até amanhã, tá?